Amigos, irmãos, vamos agora falar sobre o capítulo 3 de Sofonias. O capítulo 3 é um bálsamo para todos que creem na restauração física de Jerusalém, de Israel, na restauração dos judeus e na restauração dos gentios que participarão da adoração junto com os judeus em Jerusalém. E assim também como é um bálsamo para quem crê na justiça, na esperança e quem crê na restauração de um só povo e de um só Deus. E quem crê na restauração de todos os povos crentes adorando o Criador dos céus e da terra. Sofonias foi contemporâneo de Abacuque e Jeremias. Então, capítulo 3, usarei bastante alguns versículos de Jeremias. Enquanto Sofonias estava dedicado aos reis, à linhagem real, Jeremias passeava pela cidade de Jerusalém, por Judá, visitava alguns reis e também tratava com o povo. Então, ambos estão no mesmo período, porém geograficamente em lugares diferentes, mas ambos atuam para o mesmo propósito. Então, aqui Sofonias vai falar de uma forma mais geral, enquanto Jeremias detalha alguns aspectos nacional de Judá. Então vamos ao capítulo 3, versículo 1. Ai da cidade opressora, da rebelde e manchada. Então note, aqui já iniciou o versículo 1 usando uma interjeição. Ou seja, Deus mostra a insatisfação que ele está diante de Judá e de Jerusalém. E aqui ele diz, opressora. Por que opressora? Porque Judá e Jerusalém estava praticando crimes contra o seu próprio povo, corrupção, havia grandes conflitos regionais, conflitos sociais, conflitos políticos. Então a opressora mostra que Judá e Jerusalém praticavam crimes contra o seu próprio povo. Por que está usando rebelde? A palavra rebelde do hebraico aponta para uma cidade pecaminosa. É uma cidade que estava cheia de pecados. E por fim, aqui no versículo 1 fala da palavra manchada. Manchado no hebraico é merah. O que significa isso? Significa que a cidade de Jerusalém e Judá estavam em rebeldia contra o Deus de Israel, o Deus de Judá, o Deus de Jerusalém. Então a palavra manchada significa rebeldia. O povo e os líderes estavam em rebeldia contra Deus. Para entendermos um pouco de como estava essa situação de Judá e Jerusalém, nós vamos agora para Jeremias capítulo 5, versículo 1, que diz: Dai voltas às ruas de Jerusalém, vede agora, procurai saber, buscai pelas suas praças, a ver se achais alguém, se há um homem que pratique a justiça, ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei a ela. Aqui Deus está dizendo ao profeta Jeremias, ande pela cidade e veja o que está acontecendo. Se você achar um homem, uma pessoa que não... se você achar uma pessoa que pratica a justiça, eu perdoarei a cidade. Versículo 2. Embora digam, tão certo como vive o Senhor, certamente juram falso. Aqui Deus está dizendo que as pessoas juravam em nome de Adonai, mas juravam falsamente. Versículo 4.
Mas eu pensei, aqui é o profeta Jeremias falando, são apenas os pobres que são insensatos, pois não sabem o caminho do Senhor, o direito do seu Deus. Jeremias pensou que era só os pobres que praticavam iniquidades. Então ele diz no versículo 5, irei aos grandes e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor, o direito do seu Deus. Mas estes, de comum acordo, quebraram o jugo e romperam as algemas. Então aqui, observe. Jeremias andou pela cidade de Jerusalém e ali cercando o templo. E ali ele não achou uma pessoa que praticava a justiça, uma pessoa que buscava a verdade. E ele foi então aos ricos, aos líderes, aos príncipes. Então nem mesmo entre os líderes, nem mesmo entre os ricos havia um justo. Então versículo 9. Deixaria eu de castigar essas coisas? Diz Adonai, e não me vingaria desta nação? Então aqui mostra que Jeremias andou pela cidade de Jerusalém, de Judá, entre o povo, entre os pobres e entre os ricos, e não encontrou um justo, um que buscasse a verdade. Vamos voltar agora para Sofonias, versículo 2. Não atende a ninguém, não aceita disciplina, não confia em Adonai, nem se aproxima de seu Deus, de Yahweh. Então, note, aqui está dizendo que não atende a ninguém. Quem é ninguém? Significa que eles não ouviam os profetas, eles não ouviam a voz de Adonai. Então, aqui mostra que, de fato, eles estavam em rebeldia contra Deus. Jeremias capítulo 7, versículos 23 e 24. Mas isto lhes ordenei, dizendo, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós serei o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Mas não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos, e na dureza do seu coração maligno andaram para trás e não para adiante. Então mostra que eles não ouviam os profetas, eles não ouviam a voz de Deus, eles não ouviam a voz do profeta Jeremias, do profeta Sofonias, do profeta Abacuque. E aqui note que no versículo 2 está dizendo que não aceita a disciplina. Vamos ver o que o sábio Salomão diz acerca de disciplina. Provérbios 3, 11 e 12. Filho meu, não rejeites a disciplina de Adonai, nem te enfades na sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então aqui mostra que os judeus do Judá e Jerusalém não queriam disciplina. Mostra completa rebeldia contra o Criador, contra o Deus de Israel. E aqui mostram que eles não confiavam em Adonai e nem se aproximavam do Deus de Israel, do Deus de Jacó, do Deus de Judá, do Deus de Jerusalém. Versículo 3. Os seus príncipes são leões, rugidores no meio dela. Os seus juízes são lobos do cair da noite, que não deixam os ossos para ser ruídos no dia seguinte. Então aqui no versículo 3, Deus está dizendo que os príncipes são como leões. Os leões aqui, eles queriam abocanhar a presa. Aqui mostra que havia muita corrupção, havia uma desigualdade social muito grande. E aqui os ricos, os líderes, cada vez mais abocanhavam o povo para tornar eles massa de manobra, para fazer deles escravos do seu sistema de pecado. E aqui está dizendo também do versículo 3 que os juízes são como lobos do cair da noite. Os lobos, eles começam a atuar justamente no início da noite para capturar a presa. Eles se reúnem e preparam para capturar a presa. E aqui está dizendo que os juízes atuavam como lobo. Quando iniciava-se a noite, os juízes se reuniam e começavam a se preparavam para a prática de corrupção.
Então aqui mostra que os juízes, tamanha era a ganância dos juízes, que a prática de corrupção era tão grande que não deixava nem para o dia seguinte. Tudo que eles podiam arrecadar de corrupções, de práticas iníquas, eles faziam justamente durante a noite para não deixar alguma coisa ou coisas para o dia seguinte. Por isso que aqui diz que os seus juízes são lobos do cair da noite, que não deixam os ossos para ser moídos no dia seguinte. Isso mostra tamanha a ganância dos juízes. Ou seja, aqui mostra que o sistema judiciário estava corrompido. Assim como os líderes políticos de Judá e de Jerusalém estavam corrompidos. Eles estavam massacrando os pobres. Estavam profanando o templo. Estavam adorando outros deuses e diante de práticas iníquas, de depravações sexuais, de sacrifícios de humanos, entre milhares outros de pecados que poderíamos citar aqui, que estava Judá e Jerusalém. Versículo 4. Os seus profetas são levianos, homens pérfidos. Os seus sacerdotes profanam o santuário e violam a lei. Aqui pérfidos trata de traiçoeiros. Os profetas usavam falsas profecias para enganar as pessoas. Eles massageavam o ego das pessoas, dizendo falsa paz. Eles não repreendiam, não exortavam o povo ao arrependimento para trazer ao verdadeiro Deus, para trazer a verdadeira adoração. E aqui disse que eles eram homens pérfidos, traiçoeiros, não eram de confianças. E os sacerdotes profanavam, eles quebravam a lei, provavelmente eles não lavavam mais a mão, eles praticavam adultério, prostituição e depois iam para o templo adorar. E violavam as leis. Vamos ver o cenário de como estavam os profetas. Vamos abrir em Jeremias, capítulo 23. Do versículo 9 em diante, do versículo 9 ao versículo 40, fala como estava a situação dos profetas de Judá. Versículo 14. Mas nos profetas de Jerusalém vejo coisa horrenda, cometem adultérios, andam com falsidade e fortalecem as mãos dos malfeitores para que não se convertam cada um da sua maldade. Todos eles se tornaram para mim como Sodoma e os moradores de Jerusalém como Gomorra. Versículo 16. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deem ouvidos à palavra dos profetas que entre vós profetizam, e os que vos enchem de vãs esperanças falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis, e a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração dizem, não virá mal sobre vós. Aqui mostram a iniquidade que estavam os profetas em Judá e em Jerusalém. Eles profetizavam paz, prosperidade, mas o povo estava no declínio espiritual. No versículo 5 agora de Sofonias, de capítulo 3, o Senhor é justo no meio dela. Ele não comete iniquidade, manhã após manhã traz ele o seu juízo à luz. Não falha, mas o iníquo não conhece a vergonha. Aqui mostra que Deus, mesmo diante do povo rejeitá-lo, mesmo diante da nação estar em rebeldia contra ele, mesmo diante da cidade estar manchada de pecado e diante de grandes calamidades sociais, aqui no versículo 5 diz que ainda Deus estava no meio do povo. Aqui a Shekinah ainda estava no templo. A Shekinah não tinha se retirado do templo ainda. E aqui Deus estava presente ainda, mesmo sendo rejeitado pelo povo. E aqui diz que ele não comete iniquidade, ele é um juiz justo. E manhã após manhã, traz ele o seu juízo à luz. Significa que ele colocaria os pecados da nação, os pecados do povo, os pecados dos líderes à tona, para que eles fossem julgados e condenados. E aqui diz que ele não falha.
Mesmo que nós não compreendemos a justiça, a longanimidade seria a palavra correta. Às vezes queremos a justiça de forma rápida. Deus aqui praticou longanimidade. Ele usava profetas para levar o povo ao arrependimento. E ele chamava profetas em várias partes geográficas de Jerusalém, de Judá, assim como ele fez em Israel. Tanto que o exemplo de Israel, 90 anos atrás, não serviu de exemplo para Judá. Israel tinha sido destruído. Inúmeros israelitas tinham se tornado escravos na Síria. E mesmo diante de um exemplo tão forte ao lado dos mesmos irmãos descendentes de Jacó, eles não compreenderam que Deus é justo. E mesmo assim continuaram na prática do pecado. E ele diz aqui, mas o iníquo não conhece a vergonha. Aqui está mostrando que não se envergonha, não conhece o que é justiça. Ele não tem vergonha daquilo que ele não conhece, que é justiça. Então, Deus é tolerante. E aqui Deus está exercendo a tolerância muito maior do que o ser humano possa compreender. A tolerância. Aqui note, aqui Judá estava no mesmo nível que Sodoma e Gomorra, a ponto de Jeremias andar pela cidade e não encontrar uma pessoa justa na cidade. E Deus ainda estava se compadecendo para não castigar aquela nação e a destruir. Vamos entender um pouco da tolerância, da longanimidade do Deus Criador dos céus e da terra. Jeremias capítulo 7, versículo 25 ao versículo 28. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei vós todos os meus servos, os profetas, todos os dias, começando de madrugada, eu os enviei. Mas não me destes ouvidos, nem me atendestes, endurecestes a cerviz, fizeste pior do que os vossos pais. Dir-lhe-ás, pois, todas essas palavras, mas não te darão ouvidos, chamá-lo-ás, mas não te responderão. Dir-lhe-ás, esta é a nação que não atende a voz do Senhor, seu Deus, e não aceita a disciplina, já que pereceu. A verdade foi eliminada da tua boca. Aqui mostra tamanha iniquidade estava Judá. Versículo 6. Exterminei as nações, as suas torres estão assoladas, fiz desertas as suas praças, a ponto de não haver quem passe por elas. As suas cidades foram destruídas, de maneira que não há ninguém as habite. Aqui Deus está mostrando, está lembrando a Judá, aos judeus, ao reino do sul, o que ele fez com as nações que praticaram iniquidade diante dos seus olhos. Aqui ele está mostrando o que ele fez com as nações inimigas de Israel. O exemplo mais clássico é o que ele fez com o Egito. Destruição, devastação total. E aqui ele está dizendo, se eu fiz com as nações que praticaram isso, não farei eu contra vocês isso, porque agora vocês estão no mesmo nível que as nações gentílicas. Eu exterminei as nações. Eu as destruí por causa das práticas do pecado. As cidades se tornaram desoladas. Olha o exemplo que tem. Olha o exemplo de Israel que eu destruí. Assim como foi no ano 722 que Israel foi destruída. Judá, atenda o meu chamado e que se convertam dos maus caminhos. Versículo 7. Eu dizia, certamente me temerás e aceitarás a disciplina, e assim a sua morada não seria destruída. Aqui o profeta Sofonias está dizendo que Deus, após colocar essas profecias, o povo se arrependeria. Aqui o profeta Sofonias está mostrando que quando ele pronunciasse essas profecias, o povo se arrependeria. E assim mesmo não se arrependeu. Versículo 7. Eu dizia, certamente não temerás e aceitarás a disciplina, e assim a sua morada não seria destruída. Segundo o que havia determinado, mas eles se levantaram de madrugada e romperam todos os seus atos.
aqui mostra que Deus estava mandando o profeta Sofonias para profetizar, para que o povo se arrependesse dos maus caminhos e Deus retirasse o juízo sobre eles. Mas mesmo diante disso, eles não se arrependeram dos maus caminhos. E Deus não tirou sobre eles o juízo. Pelo contrário, aqui no versículo 7 diz que parece que eles intensificaram a prática do pecado, a prática da idolatria, a prática da corrupção. E eles se levantavam de manhã, de madrugada, para praticar mais atos maldosos. Agora no versículo 8, trata do juízo contra as nações, trata do que nós chamamos de Armagedon. Esperai-me, pois a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para os despojos, porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira, pois toda essa terra será devorada pelo fogo do meu zelo. Então aqui Deus muda o assunto. Agora, até o versículo 7, Deus tratava com Judá e com Jerusalém. Versículo 8, agora Deus trata com as nações. Então o versículo 8 inicia: esperai-me, significa aguardai-me, meu povo, aguardai-me, porque eu vou me levantar para capturar a presa, porque a minha resolução é juntar as nações. Aqui, ajuntar as nações e congregar. O congregar no hebraico é kebetz, que significa juntar tudo, atrair o povo, atrair as nações para um ponto. Então aqui Deus está dizendo que Ele vai atrair as nações para um único ponto, e ali Ele vai colocar a sua ira para julgar e destruir todos os reinos ímpios e os ímpios sobre a face da terra. E aqui diz que congregar os reinos para fazer eles cair na minha maldição e todo o furor da minha ira, pois toda essa terra será devorada pelo fogo do meu zelo. Aqui mostra o Armagedon. Note que esse Armagedon será na terra de Judá. Então aqui ele está dizendo que haverá um encontro das nações em Judá, para que ele possa julgar as nações e condená-las por causa do pecado e da iniquidade. Vamos entender um pouco mais desse detalhe, desse Armagedon. Nós vamos agora para Apocalipse 19, 17 a 21. Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carne de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e de seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, assim pequenos como grandes. E vi a besta, que é um líder, e os reis da terra com os seus exércitos congregados, para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta, que ou seja, foi um líder, foi aprisionado, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram falsos os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre, e os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram de suas carnes. Então é aqui em Apocalipse capítulo 19, que é o livro da revelação, dá detalhes daquilo que o profeta Sofonias fala no versículo 8 do capítulo 3, assim como também dá detalhes do profeta Joel. Ou seja, será o lugar onde Deus reunirá todas as nações para destruir os ímpios sobre a face da terra. Esse Armagedon será em Meguido, uma região ali de Judá, onde Deus reunirá todos para destruir. Zacarias também fala sobre esse Armagedon. Zacarias capítulo 14, versículo de 1 a 3. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu juntarei
todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor e pelejará contra as nações, como pelejou no dia da batalha. Então note, haverá a reunião das nações para tentar destruir definitivamente Israel, retirar Israel do mapa. É o desejo das nações, os antissemitas. Então Deus reunirá todas as nações contra Israel para destruir Israel. Quando eles se encontrarem, haverá inúmeros judeus, israelitas que se reunirão nessa batalha, mas Deus irá preservar um grupo, os crentes em Adonai, em Yeshua HaMashiach, para restaurar Israel definitivamente, e ali todos os ímpios, quer sejam judeus, quer sejam gentios, serão destruídos, e os líderes serão destruídos, e aquele que guiará aquelas guerras, que é a besta e o falso profetas, que são líderes, serão jogados no inferno, vivos. E agora, versículo 9 e 10 trata das futuras bênçãos para os gentios. Note que aqui Deus está falando agora da Jerusalém restaurada. Versículo 9: Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. O sirvam de comum acordo, o sentido é que andem juntos de ombro a ombro. Aqui mostra que no reino milenar, após o dia do Senhor, Deus vai restaurar Jerusalém e vai restaurar as nações, e todas as nações e os judeus estarão juntos adorando Adonai, o Deus de Israel. E aqui lábios puros, puros no hebraico é berer. O que isso quer dizer? Quer dizer que os lábios foram limpos da prática pecaminosa, da imundícia. Então aqui os gentios foram purificados, os lábios, e agora eles estão adorando o mesmo Deus dos judeus, juntos. Não há mais antissemitismo, não há mais antissemitismo. As nações gentílicas não querem mais destruir, porque agora são povos crentes. Não há mais iníquos. Não há mais iníquos. Versículo 10. Da além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, que constituem a filha da minha dispersão, me trarão sacrifícios. Versículo 10 aqui desaba heresias que se propagam em inúmeros meios, que dizem que os judeus não serão restituídos à sua terra, que os judeus não serão restaurados espiritualmente. Versículo 10 está dizendo que os judeus que estão na diáspora, os judeus que estão nas nações serão reunidos. Aqui está dizendo que os meus adoradores que constituem a minha filha da minha dispersão, ou seja, que estão dispersos na Etiópia, que estão dispersos pelas nações, eles serão reunidos, e esses judeus reunidos, eles farão sacrifícios. A palavra hebraica aqui é trarão. Trarão no hebraico é minyahe, que quer dizer, aponta para o sacrifício de alimento. Então aqui está dizendo que quando o reino milenar for restituído, e quando Israel, os judeus, fisicamente forem restituídos, restaurados à sua terra, eles voltarão para o templo e voltarão a trazer sacrifícios ao Deus de Israel. Aqui quebra as heresias que dizem que Israel perdeu o seu lugar na história diante das promessas que Deus fez. Mentira! Aqui mostra que os judeus e Israel serão restituídos, serão restaurados, mas agora não como um estado que há iníquos e crentes. Será um estado onde haverá crentes no Messias de Israel, Yeshua HaMashiach, Reb Melech HaMoshiach.
E as nações irão adorar em Jerusalém. Irão adorar o Deus Criador dos céus e da terra no reino milenar. Então primeiro vem o dia do Senhor. Deus ajunta todas as nações, prepara um cenário para destruir os judeus descrentes, os judeus iníquos, prepara um cenário para destruir os gentios iníquos. E após essa destruição, juntamente com seus líderes, ele restaura Jerusalém, restaura Israel. E ali é construído o quarto templo, onde os judeus retomam o sacrifício. E aqui é o sacrifício de alimento que é apontado. A adoração, o sistema levítico é retomado. E as nações vêm até Jerusalém para adorar o Deus dos judeus, o Machia. E por fim, agora o profeta Sofonias fala do versículo 11 ao versículo 13, como será o reino milenar. Naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras com que te rebelaste contra mim. Então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu santo monte. Aqui mostra que no dia do Senhor, não no reino milenar, ainda haverá judeus soberbos, judeus que ainda profanam o santo nome de Adonai. E aqui está dizendo que ele tirará esses soberbos. E aqui diz que agora Judá, Jerusalém, não tem mais o que se envergonhar, porque os ímpios foi tirado. Aqueles que se exultavam no seu orgulho, no seu pecado foram retirados. E agora está dizendo, e nunca mais haverá orgulho da prática do pecado no meu santo monte em Sião. Versículo 12, mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia em o nome do Senhor. Aqui mostra que os crentes serão um povo modesto e humilde, algo que tem sido tão difícil hoje na sociedade, no mundo. Encontrar pessoas modestas e humildes que não se gabam de si, que não idolatram a si próprias. O Machia diz isso através do livro de Mateus, versículo 3 ao versículo 5. Bem-aventurados os humildes do espírito, porque deles é o reino. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Note, é exatamente este tipo de pessoas que o Machia falou. A salvação não é por obras, mas aqui mostra as obras como resultado de uma conversão ao Machia de Israel. Os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados. Deitar-se-ão e não haverá quem o espante. Aqui mostra que agora não há mais nações gentílicas para tentar matar os judeus, destruir os judeus, assim como foi feito na Inquisição pelos comunistas, assim como foi feito por alguns grupos evangélicos, assim como foi feito por Hitler. Não há mais antissemitismo. Agora os judeus dormem em paz, tranquilamente. Eles deitam e dormem sem medo de serem mortos. Não há mais mentira entre os judeus, eles não mentem um para o outro. Não há mais prática de roubo, não há mais língua enganosa entre eles. Mas note que o versículo 13 está falando os restantes de Israel. Quem são os restantes? Aqui podemos usar a palavra remanescentes. Vamos à carta do Rav Shaul, ou seja, do apóstolo Paulo, Romanos 9, 27. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, os remanescentes é que será salvos. Aqui mostra que
dentre grande número de judeus, apenas um grupo pequeno que será salvo. Aqui mostra que não é a quantidade que será salva na sua maior expressão, mas um pequeno grupo que se converte ao Deus de Israel. Assim também é para os gentios. Dentre os gentios, não são todos que dizem Senhor, Senhor, que entrarão no reino, mas é um pequeno grupo. Mostra que milhões e bilhões de pessoas morrerão e não se converterão ao Deus Criador dos céus e da terra. Aqui mostra que são remanescentes. E no versículo 13 mostra remanescentes de Israel. Ou seja, não são todos os que estão vivos ali no dia do Senhor que entrarão no reino milenar, mas são remanescentes. Vamos agora para Isaías, que o Rav Shaul, que o apóstolo Paulo falou. É Isaías capítulo 10, versículo 22 a 23. Porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, o restante, ou seja, o remanescente, se converterá. Destruição será determinada, transbordante de justiça. Porque uma destruição, essa já determinada, Adonai, Yahweh, Tsabaoth, a executará no meio de toda a terra. No meio de toda esta terra. Quem será salvos? Remanescentes. Quem entrará no reino milenar? Remanescentes. Quem adorará no templo judeu? Quais judeus adorarão no templo? Os remanescentes. Quais os gentios que adorarão o Deus de Israel? Os remanescentes. Versículo 14. Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te. Regozija-te e de todo o coração exulta, ó filha de Jerusalém. Canta aqui não é cantar apenas musical. A palavra no hebraico é rené. Quer dizer que você deve cantar de várias formas expressivas, não apenas tom musical, de outras formas. Ou seja, exulte de alegria, não apenas de uma forma musical. Ó filha de Sião, rejubila, ó Israel. O rejubilar aqui expressa alegria. Ou seja, eles estão aqui se expressando fisicamente com cânticos através de alegria, com alegria. Regozija-te no hebraico é yales. Significa que esse regozija-te provavelmente devia ser danças ou alguma forma teatral, onde haveria júbilos de alegria, ou desfile, um desfile cantando e se rejubilando, dando glórias ao Deus que restaurou o mundo do pecado. Versículo 15. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti, lançou fora o teu inimigo, o rei de Israel, o Adonai está no meio de ti, tu já não verás mal algum. Aqui mostra que não há mais nenhuma sentença de juízo, de castigo para Judá. Aqui agora é paz, prosperidade, amor, louvor, adoração. E aqui está dizendo que Adonai está no meio de ti, Deus está no meio do povo. Aqui mostra relacionamento, Deus está aqui com relacionamento com o povo, Deus está com relacionamento com os judeus, Deus está com relacionamento com os gentios. Versículo 16. Naquele dia se dirá a Jerusalém, não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços. Para você entender o versículo 16, eu vou ler o versículo 16 na Tanakh, na Bíblia usada pelos judeus, que é a mesma Bíblia que a nossa. Talvez o que muda talvez é só o sentido de algumas palavras. Versículo 16, naquele dia se dirá a Jerusalém, não temas, ó Sião, não te desesperes. Ou seja, aqui Deus está consolando Judá e Jerusalém para não desanimarem, para não desistirem, porque o dia de restauração, o dia do Senhor está chegando para que o povo e as nações glorifiquem o teu santo e bendito nome.
Versículo 17, o Senhor teu Deus está no meio de ti. Aqui enfatiza de novo, Deus, Yahweh, está no meio do povo, poderoso para salvar-te, e Ele te deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Aqui mostra relacionamento, Deus com o seu povo. Aqui Deus está dizendo que Adonai, o teu Yahweh, está no meio do povo, habitando com o seu povo. E o povo está adorando, estão celebrando, regozijando, cantando, pulando, dançando. Mas olha que interessante agora no versículo 17. No versículo 17 aqui mostra que Yahweh está no meio de ti. Agora vamos para Ezequiel, uma passagem extremamente interessante. Ezequiel, capítulo 34, versículo 23 e 24. Suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará. Ele lhes servirá de pastor. Eu, o Adonai, lhes serei por Yahweh, e o meu servo Davi será por príncipe no meio delas. Eu sou Adonai, o disse. Aqui mostra que quem está habitando é o Messias. Então note, em Ezequiel, quem está no meio do povo? O Messias, Davi, o descendente de Davi. E aqui, quem está em Sofonias, habitando no meio do povo? Yahweh. Então, em Sofonias, quem habita no meio do povo é retratado como Yahweh. E aqui em Ezequiel, quem habita no meio do povo é o servo Davi, o Messias, o Machia, Reb Melech Hamoshia, Yeshua, Jesus. Versículo 18. Os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei. E eis que estão esses que são de ti e sobre os quais pesam opróprio. Agora os que estão entristecidos serão reunidos para celebrar alegria. Porque o tempo da redenção chegou. Não haverá mais tristezas. Versículo 19. Do versículo 19 ao versículo 20. Trata de 7 desejos que Yahweh tem sobre o seu povo. E ele expressa no versículo 19 ao versículo 20. Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem. Aqui mostra que Deus se levantará contra os inimigos. Ou seja, o dia do Senhor, o Armagedon. Salvarei os que cocheiam, ou seja, Ele curará os que têm defeito. Ele curará os deficientes físicos. E recolherei os que foram expulsos. Ele trará de volta os que foram expulsos de Israel. E farei deles um louvor, unidade e um nome em toda a terra em que sofrerem ignominia. Aqui mostra que aqueles que foram envergonhados dentre as nações, agora ele está reunindo esses judeus para um só louvor em toda a terra, judeus e gentios, adorando o Deus de Israel, o Deus de Jacó. Versículo 20. Naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei. Certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Aqui uma palavra que eu discordo nessa versão que eu estou usando, que é certamente dá a ideia, na minha concepção, que pode ser que ele não faria um louvor, dá uma ideia que ele está em cima do muro, certamente farei de vós. Mas posso estar errada nesse meu julgamento no português. Mas a versão aqui usada pelos judeus é melhor no versículo 20. Nesta ocasião vos recolherei de onde estiverdes e vos trarei de volta e farei
com que sejais motivo de louvor e de renome entre todos os povos da terra, porque vos farei regressar de vosso cativeiro ante os olhos de todos, diz o Eterno. Então aqui mostra que não há dúvida, é uma prática certa que ele fará os judeus se reunirem e fará deles um nome e um louvor dentre todos os povos da terra. Agora Jerusalém, Israel e judeus não serão discriminados, ninguém vai querer matar eles, eles serão um povo de privilégio, onde todas as nações olharão para eles como espelho e falam: nossa, que bênção esse povo, como são bem-aventurados esse povo. Agora eles serão como um espelho do poder de Deus sobre a face da terra. As nações olharão e se alegrarão neles. O antissemitismo foi banido. E por fim, vamos para Salmos 37, 4-11. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes. Certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procuras o seu lugar e não o acharás, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância da paz. Aqui é um salmo muito propício para que você possa visualizar como será a restauração dos judeus, a restauração de Israel. E haverá paz, paz, a verdadeira paz, justiça, amor. As profecias concernentes ao castigo, à disciplina que Deus colocou sobre Judá e Jerusalém, que foi aqui descritas no livro de Sofonias, aconteceu em 605, 597 e por fim 586 a.C. Então, as profecias, algumas das profecias concernem cumprimento imediato. Cumpriram-se em 605, que foi a primeira deportação dos judeus para a Babilônia. Em 597 a.C., a segunda deportação dos judeus para a Babilônia. E por fim, em 586 a.C., a queda de Jerusalém, a destruição total. Então, esses eventos aqui, esses 3 anos, foram um cumprimento imediato de castigo sobre as práticas daquele período histórico. E aí, agora aguardamos o dia do Senhor, onde Deus julgará os ímpios judeus e os ímpios gentios, e vai restaurar Israel. Aqui só estou resumindo, mas há muitos eventos ainda que acontecerá. Dentre esses eventos, não vou entrar em detalhes agora, porque meu foco aqui não é apresentar detalhes da escatologia, ou seja, das profecias sobre o futuro. Mas há muitos eventos aqui, eu estou apontando apenas os eventos que concernem aqui ao livro de Sofonias. Mas há muitos eventos ainda que irá acontecer aqui, Gog e Magog, como será essa uma semana profetizada por Daniel, como dará início a semana de Daniel. E enfim, eu estou apenas resumindo. E para finalizar, eu vou ler na Bíblia de David Stern, um judeu crente no Senhor Jesus, em Yeshua HaMashiach, dos versículos 14 ao versículo 20, como uma forma de regozijo. Cante, filha de Sion, grite, Israel, alegre-se e regozije-se de todo o coração, filha de Erusha-Lahaim. Adonai removeu juízos contra você, ele expulsou seu inimigo, o rei de Israel, Adonai, está ali com você, você não precisa mais temer.
que algo ruim aconteça. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não tema de Sião, não deixe suas mãos desfalecerem. Adonai, seu Deus, está bem ali com você, como um poderoso Salvador. Ele se regozijará com você e se alegrará em seu amor. Ele manterá o silêncio e gritará de alegria por sua causa. Reunirei os que de vocês lastimam pelas festas designadas e portam o peso da reprovação, poderem suportá-lo. Quando esse tempo chegar, agirei contra todos os que oprimam. Eu salvarei o coxo, reunirei o desviado e farei daqueles cuja vergonha se espalhou sobre a terra objeto de louvor e renome. Quando esse tempo chegar, eu os trarei. Quando esse tempo chegar, os reunirei e farei de vocês um objeto de fama dentre as nações e louvor entre todos os povos da terra, quando eu restaurar a sua sorte diante dos seus olhos, diz Adonai.